Gente, boa noite. Queria dizer que é uma alegria enorme estar aqui. Eu posso colocar o meu PowerPoint aqui para fazer a minha primeira introdução? Muito legal a entidade, muito legal que o país tem uma semana de educação financeira, genial que a gente está educando o nosso povo, né, para viver melhor, né? Então, é fundamental que a gente comece a mostrar para essa juventude que vem aí a importância de trabalhar a riqueza. E a riqueza vem justamente pela nossa capacidade de gerar receita, né? Eu vou ser reducionista aqui, e trabalhar essa receita de uma maneira que ela possa ser produtiva para a gente. Como a Denise falou, não é uma questão pequena de economizar, mas é uma questão maior de investir bem o seu dinheiro, né? De fazer com que ele renda frutos. Até porque eu tenho uma péssima notícia para vocês. A gente vai viver mais ou menos uns 30, 40 anos, aqui eu não sei a idade de todo mundo, mas a gente vai ter que pedir para morrer. A medicina está evoluindo muito, tirando a pandemia, a gente vai ter cada vez mais chances de ter saúde e prolongar a vida. E a gente vai precisar viver financeiramente. A aposentadoria no Brasil tende a você ter que apresentar um atestado de óbito para receber a tua, porque do jeito que vai indo, né, você vai ter que se aposentar com 80 anos de idade, aí já talvez, né, não seja tão interessante. Então, a minha fala aqui é como é que a gente vai dar remuneração para os nossos talentos, como é que a gente vai viver, né? Então, eu fiz uma provocação aqui, antes de pensar no dinheiro que o seu trabalho gera, analise o quanto ele gera de valor, de riqueza, né? Muitas pessoas andam por aí trabalhando pensando só no salário especificamente. Ontem eu atendi uma pessoa que eu comecei o atendimento dela ontem e ela estava num dilema. Ela está numa empresa que há 10 anos, a única vez que ela recebeu um aumento salarial foi quando ela pediu demissão, e isso já faz 6 anos. Ela trabalhava com 11 pessoas na equipe dela, hoje é ela e mais uma pessoa só, e a empresa dela não a valoriza. E eu disse, pior do que eles não me valorizarem é você não se valorizar. Mas eu tenho uma proposta numa empresa super bacana, mas eu tenho medo. Ontem a gente discutiu, hoje ela tomou a decisão, né? Trocou de trabalho, né? Vai conseguir tirar férias, que ela não conseguia na outra empresa, trocou de trabalho, vai ganhar mais. O que mudou, na verdade, não foi o chefe dela ou o mercado. O que mudou foi a capacidade dela de lidar, né, com as questões dela. Ela é uma profissional de altíssimo nível, super competente, mas aceitava estar numa posição de menor riqueza. Quando ela percebeu o quanto ela era competente, séria, numa conversa só, num diálogo, né, ela teve coragem, né, e hoje eu mandei a mensagem, falei, como é que foi a conversa, né, e aí ela percebeu o valor dela e pediu demissão, já acertou com o outro, já está toda feliz, a partir de janeiro já está no outro trabalho, né? Bom, a gente quando pensa em trabalho, em dinheiro, em riqueza, antes de tudo a gente tem que pensar que o dinheiro está para a gente, assim como qualquer outro animal precisa buscar a sua forma de sobreviver, né? Assim como o leão todos os dias tem que correr atrás do gnu, né? E o gnu todos os dias tem que correr do leão, nós, quando trabalhamos, estamos gerando a nossa capacidade de nos sustentar neste mundo, né? De conseguir a nossa proteção, né? A nossa casa, a nossa família, o nosso plano de saúde, de conseguir os bens que nos dão segurança, nos dão prazer, de conseguir a nossa alimentação, né? Mas isso não pode ser feito como alguém que corre dos boletos, né? Afinal, acho que a gente é muito melhor do que isso, né? Acho que a vida é muito mais do que pagar boleto, né? Eu vivo de vender o meu trabalho para empresas e pessoas. Quando a pandemia começou, eu me vi sem nenhum cliente. E aí eu fui convidado para morar com um primo, que é meu irmão praticamente. Ele tem 55 anos de idade e nós somos amigos há 55, né? A gente se dá super bem, os filhos dele são meus filhos, o meu filho é filho dele, né? A esposa dele é só a esposa dele, porque essa coisa da confusão, né? Mas é uma grande amiga, né? E eu vim para cá sem nenhum cliente. E aí defini uma meta de ter um cliente a mais
por dia, né? Um cliente novo todo dia. No final da primeira semana, de 5 dias, eu tinha 6 clientes, né? Só que eu acordava cedinho, ia dormir tarde, ligando, falando com as pessoas, né? Pedindo uma oportunidade até conseguir. Mas por quê? Porque eu tenho uma carreira, eu tenho um norte. Eu sei o que eu gosto de fazer e me preparo, estudo, me dedico para isso. Então, a primeira coisa que a gente faz quando planeja a nossa vida e a nossa carreira é nos autoconhecer. Por exemplo, a Denise falou da questão do dinheiro e da questão comportamental, né? Se eu sou uma pessoa que não consegue se controlar, melhor não ter um cartão de crédito, né? Se eu sou uma pessoa que não controlo bem o meu dinheiro, melhor botar um limite do cheque especial bem baixinho, né? Uns anos atrás eu não sabia disso, como eu fui executivo e tinha conta no mesmo banco que eu pagava o salário de todos os funcionários do IBMEC, um dia eu nem sabia disso, eu vi lá que o meu limite era de 50 mil reais no banco, né? O limite do cheque especial. E eu fiquei pensando, né? Se você usasse o limite de 50 mil reais no cheque especial, você ia ter que morrer, reencarnar mais umas 3 vezes, né? Para quem acredita na reencarnação, para poder pagar uma dívida de 50 mil reais a juros de 10% ao mês, né? Então, impagável, né? Bom, depois que eu me conheço, sei as coisas que eu gosto, sei o que eu sou bom para fazer, sei aquilo que me faria acordar de manhã motivado, né? Veja a Denise falando com brilho nos olhos da carreira dela, olha, eu amo fazer isso aqui, né? E provavelmente ela é capaz de fazer mais força, ela é capaz de passar pelos obstáculos, porque como ela gosta muito do que ela faz, isso é fundamental, né? Aí eu tenho que olhar lá para fora, então eu tenho que olhar para as oportunidades que o mundo dá, né? Quais são as oportunidades que o mundo dá para alguém como eu, né? O que eu não faria por dinheiro nenhum no mundo, né? Assim, não adianta. Por exemplo, com todo respeito, eu não trabalharia numa empresa que produz cigarros. Não faz o menor sentido para mim, né? Assim, eu não ficaria feliz, olha, esse mês dobramos as vendas, né? Eu não conseguiria comemorar isso, né? Né? Quando eu trabalhava no IBMEC, era uma alegria muito legal, porque é um bom negócio e um negócio bom. Ao mesmo tempo que a gente se beneficia, porque é uma escola que pode cobrar um valor acima da média, né? Para um padrão bastante elevado, era um negócio bom também, porque todo mundo que estudava lá tinha um nível de empregabilidade muito grande, perto de 98%, né? Então, eram 2 variáveis muito interessantes. Bom, aí eu me conheço, sei lá no mundo quais são as possíveis oportunidades que existem, né? E aí eu vou definir objetivos. Bom, então quais são os meus objetivos de vida, de curto, médio e longo prazo? Sabe, gente, a maioria das pessoas que naufraga na carreira é porque elas trabalham com aquela metodologia Zeca Pagodinho, né? De deixar a vida levar. E aí não tem jeito, a vida é implacável. Ela vai cobrar um alto preço se você não cuidar das suas metas e dos seus objetivos, se você não trabalhar fortemente nisso. E depois você vai definir estratégias para chegar lá. E aí, todo ano você volta, olha para você de novo, né? Até uns anos atrás, a Denise era uma CEO de organizações. Um dia ela olhou para ela e decidiu mudar alguma coisa, né? E aí virou planejadora financeira pessoal, né? Usou as mesmas competências e decidiu fazer algo diferente, por escolha dela. Então, todo ano a gente pode reescolher, a gente pode ter uma vida melhor, né? Quando eu deixei de ser executivo, foi porque eu trabalhava tanto, e um dia eu fui parar num hotel chamado São Camilo, num quarto chamado UTI, e fiquei 5 dias numa UTI por excesso de trabalho. Neste dia, né, eu vi pela primeira vez o medo nos olhos do meu filho e tomei uma decisão: vou mudar de vida, né? Talvez eu não tenha mais o mesmo salário que eu tinha como executivo, mas eu vou sobreviver. Bom, resultado, eu posso garantir para vocês que eu tenho um resultado financeiro melhor do que eu tinha antes, e eu organizo a minha vida do jeito que eu quiser. Dia 15 de dezembro agora eu vou parar de trabalhar e só volto dia 18
de janeiro, depois do meu aniversário. Antes eu tinha que implorar para sair de férias, às vezes nem implorando, né? Hoje eu gerencio. Eu decidi que as sextas-feiras seria um dia que eu trabalharia menos e ia ler mais, estudar mais. Então eu ponho lá na minha agenda as sextas-feiras. Antes não. Meu chefe marcava uma reunião na sexta-feira, eu tinha que topar. Então, isso aqui é super importante para que você comece a pensar num projeto de gestão de vida e carreira, ok? Bom, existe uma metodologia japonesa de pensar o nosso propósito de vida. Por que eu estou nesse planeta? De novo, para pagar boleto? Para quê? Qual a minha razão de viver? E quando eu sei a minha razão de viver, eu começo a fazer escolhas. Se eu pudesse hoje, se me dessem o Vono presidente por um dia, e aí eu teria direito a tomar algumas decisões. Acho que a única decisão que eu tomaria era de criar a obrigatoriedade de colocar do prézinho ao doutorado uma disciplina chamada escolhas. Viver é a arte de fazer escolhas. E essas escolhas é que nos fazem depois. Se eu escolho gastar bem, eu me beneficio. Se eu escolho estudar, eu me beneficio. Se eu escolho fazer exercício físico todo dia, né? Se eu escolho cuidar do meu casamento, né? Se eu escolho cuidar da minha saúde. Então, os japoneses, que são muito sábios, né? Definiram uma maneira de pensar escolhas na vida. E criaram 4 pilares, né? Eu posso pensar naquilo que eu amo, né? Puxa, eu amo cantar, gente. Vocês não têm ideia do quanto para mim cantar é maravilhoso, é genial. Guardem essa informação, porque daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que eu trouxe essa informação. Bom, mas o mundo precisa de cantores? Claro, né? Se você entrar no aplicativo de música, tem 5 milhões de cantores lá, de cantores de rock a cantores de sofrência, né? De cantores atuais a cantores da década de 30, né? E aí você pode, né, montar a sua lista de músicos ou de músicas lá. Bom, eu sou bom para cantar? Né, a cara de vocês não me ajuda, acho que não, né? Não passo segurança nenhuma. Por consequência disso, alguém me pagaria para cantar? Né? Provavelmente não. Tudo bem, tem um montão de gente aí que não canta bem também e que estourou nas paradas de sucesso. Mas alguém gosta, né? Então alguém paga para essas pessoas cantarem, mesmo que a gente repudie e diga, nossa, quem vai ouvir esse funk aqui cheio de palavrão, sei lá, quem vai ouvir esse tango, né? Bom, se está ali e está no ar, é porque alguém paga por isso. Então eu preciso entender o que eu gosto de fazer, o que eu faço bem, o que o mundo precisa e o que me pagariam para fazer. Quando eu tinha 15 anos, eu queria começar a trabalhar e tudo que eu tinha que saber fazer era datilografar. Porque o mundo precisava muito de gente que datilografava. Hoje, experimenta dizer para o seu filho, de 5 anos, que ele precisa entrar numa escola de datilografia. O menino maluquinho já nasce sabendo, com 2 dedões ágeis. Ele vai no celular, ele vai no notebook e ele já sabe fazer acontecer sem nunca ter visto uma escola de datilografia, né? Então, a gente tem que agir no centro disso, tentando entender o que a gente gosta muito de fazer, o que a gente faz bem, o que o mundo precisa e o que pagariam a gente para fazer. Bom, aonde a gente gera riqueza? Trabalhando no que o mundo precisa. Vou dar um exemplo para vocês do quanto o mundo de hoje é mais cheio de oportunidades e mais fácil para ganhar dinheiro do que no passado. Eu tenho uma namorada que mora em São Bernardo, né? E aí, quando a pandemia começou, todo mundo foi para home office. E aí ela estava me contando do desespero que algumas pessoas que ali estavam passando. Por exemplo, uma amiga dela que tinha um restaurante, né? E essa pessoa falou, e agora? O que eu faço? Eles decidiram no prédio, montaram um grupo de Facebook
E todo mundo que tinha alguma coisa que o mundo precisava, divulgava ali. Esta amiga dela começou a fazer comida e a vender, né? E olha, eu gosto muito da minha namorada, mas gosto muito mais da comida da amiga dela. Então eu só vou para lá nos finais de semana porque tem essa comida maravilhosa lá, né? Brincadeira à parte, esta pessoa não vence entregar o que ela entrega. Aí um dia eu estava lá e falei para a Maga, falei, putz, mano, eu vim para cá, tá um frio danado, eu não trouxe meia. Ela falou assim, isso não é um problema, só um minutinho, entrou no grupo lá e falou com uma moça, olha, você tem meias? Você pode entregar aqui no meu apartamento? E eu comprei 5 meias, né? Porque essa moça tinha uma loja, como não estava abrindo, ela tinha um estoque de um pouco de cada coisa e ela vendia ali no estoque dela, né? E assim, muitas outras coisas. E aí um cara que tinha um lava-rápido, ele pegava o seu carro ali no prédio, né? Que ele morava no prédio, levava para lavar e entregava o carro ali no prédio mesmo, né? Ou seja, existem muitas formas da gente dar remuneração para a nossa competência. Aí eu tenho uma frase para vocês que é frase feita, mas todo mundo tem sonho, mas poucas são as pessoas que fazem a força necessária para realizar seus sonhos. Tem uma outra forma de dizer isso que talvez caiba mais no dia a dia de vocês. Todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha, né? Já viu? Que você vai lá, pega o gelo e guarda a forminha vazia. Aí quando eu vou lá pegar o gelo, né, a forminha está vazia. A outra forma que eu preciso olhar, né, é o que alguém me pagaria para fazer. E aí, tem um montão de gente ganhando dinheiro, fazendo coisas que as pessoas não querem que seja feito, né? Não querem se preocupar em fazer. Então, o polo está nessas duas coisas, o que o mundo precisa e o que alguém me pagaria para fazer. Eu podia ficar aqui contando a história para vocês de um monte de pessoas que, né, de forma muito honrosa para mim, passaram pelas minhas mãos em orientação de carreira e que hoje são extremamente felizes com o que fazem, né? E que conseguem dar uma renda super bacana para suas competências, para suas habilidades, vendendo aquilo que o mundo precisa, né? Bom, mas como é que a carreira acontece, né? Nem todo mundo está no mesmo momento de carreira. Isso significa que quando a minha vida, né, começa lá, quando eu tenho 14 anos, dificilmente eu vou pensar em carreira, né? Quando eu tenho 80 anos, dificilmente eu vou pensar em carreira, né? Tirando a Cora Coralina, que começou a carreira de poetisa perto dos 80 anos, a maioria das pessoas começa a sua carreira perto dos 20, né? Então, fisicamente, a gente nasce fraquinho, precisa de outro humano para poder sobreviver, né? Mais especificamente outra humana, né? A gente vai ganhando força, e aí perto dos 35 anos de idade, as coisas começam a cair, né? Tudo cai na vida da gente, fisicamente, a energia vai diminuindo, né? E a gente, se bobear, começa a perder vigor físico, psíquico, emocional, né? Se não cuidar muito bem da vida. Aí, espiritualmente, a gente começa a ganhar força, a gente perde um pai, perde uma mãe, perde uma tia, e começa a ficar curioso, né? O que será que tem do outro lado, né? Como é que é isso aí, né? Quando a gente é muito jovem, a gente normalmente não valoriza muito, né, a espiritualidade. O vigor físico e os hormônios estão falando tão alto que a gente não consegue, né? Bom, resultado, a vida acontece aí, né, de uma forma pouco linear entre subidas e descidas emocionais, profissionais, familiares, né? Então, a vida vai por aí. E a carreira acontece aqui apresentada em 4 dimensões: primavera, verão, outono e inverno, né? Olhei um pouquinho a carinha de todos vocês aí, a grande maioria parece que está no verão ou no outono, né? Alguns estão se agarrando ao outono, talvez entrando já no inverno da carreira, né? Mas na primavera eu não vi ninguém aqui, assim, que me parecesse
estar na primavera. Então, eu vou me concentrar aqui. Chega uma hora que a gente começa a experimentar, né? Eu gosto de números, então eu vou fazer engenharia, e aí vai trabalhar com engenharia, mas talvez não se adapte, outros se adaptam, né? A gente começa a experimentar. É uma fase transitória, né? Depois a gente se identifica com uma área e começa a crescer, né? E aí define um foco. Gente, eu falei aqui de crescer. Crescer significa o nível de complexidade da sua entrega. Uma coisa é ser professor de filosofia numa escola da prefeitura na cidade de Quixeramobim. Uma cidade talvez menor, que possa pagar menor salário. Outra coisa é falar de filosofia todos os dias na TV, na internet, em todas as palestras, como o Mário Sérgio Cortella. Então, você tem um nível de complexidade de entrega muito maior, né? O risco é maior, né? Aí você consolida e amplia a sua carreira. Eu comecei como profissional de recursos humanos na área de recrutamento e seleção, fui para treinamento e desenvolvimento, passei por benefícios, um dia eu virei gerente de RH e um dia eu virei diretor de recursos humanos. Eu aumentei, né, e fui consolidando o nível de complexidade da minha entrega, né? Bom, depois de um tempo, principalmente numa carreira organizacional, o seu negócio passa a ser gente, ser especialista em gente. À medida que a gente amadurece, né, a gente começa a poder devolver para os mais jovens a experiência que a vida nos deu, né? Na primeira fase da nossa vida e carreira, vale potencial, né? Onde eu estudei, se eu falo outros idiomas, como eu apresento as minhas ideias e tal. Depois de um tempo, só vale resultado, né? Ninguém quer saber do potencial do presidente do Carrefour. Quer saber como é que ele vai resolver esse problema enorme que foi criado, né, agora com essa situação dramática, com o assassinato de uma pessoa, né, ligada ao Carrefour, né? Então, só vale resultado. E ele vai ser avaliado pelo resultado que ele gerar na condução dessa crise. Em contrapartida, o analista de recursos humanos, que pode ter um grande potencial, nem vai ser envolvido na solução desse problema, né? Por quê? Porque ele não tem o nível de complexidade do cargo dele, da entrega dele, não permitem, né? Bom, quais são os desafios para nós nos apropriarmos da nossa, né, para a gente gerenciar a carreira? A carreira é minha. Se der certo, fui eu que fiz. Se der errado, fui eu que fiz. Puxa, mas a economia está muito ruim, né? Ok? Há sempre caminhos para a gente atuar, né? Há sempre formas para a gente buscar caminhos de carreira. E eu posso garantir para vocês que tem mais gente que desiste do que gente que não consegue, como eu falei, né? Eu preciso investir sistematicamente em mim. Eu preciso ler mais, estudar mais, conversar com mais pessoas, me expor mais. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui é um dos pilares que a gente usa para cuidar de carreira. Eu preciso ser conhecido, reconhecido, desejado e contratado. Eu nunca serei contratado se eu não for conhecido. E se eu for conhecido, mas não for reconhecido como competente, né? Ou não for desejado. Por que o Google vale tanto? Porque se vocês colocarem lá planejador financeiro e o meu nome aparecer em primeiro lugar, pode ser que eu seja muito contratado, porque eu sou muito conhecido. Então, eu tenho que desenhar um projeto e assumir a construção da minha identidade profissional. Vamos imaginar que eu cansei do planejamento de carreira e decidi montar uma empresa junto com a Denise e fui estudar planejamento financeiro também. Então, eu vou desenhar um projeto, vou começar a estudar, até que um dia alguém fale assim, nossa, o Vônio é um cara super competente como planejador financeiro. Eu conheço umas 3 pessoas que o contrataram e ele, uau, né? Realmente é muito competente. Isso é a minha identidade, eu sou reconhecido como alguém competente na minha área. Quanto custa uma sessão de coaching hoje se vocês contratarem um profissional? Um de cada vez, por favor.
Quanto custa? Nada caro. 2.000. Assim, 2.000. que eu acho que está claro para todo mundo não adianta só eles tirarem o furlan e darem para... Opa, tinha alguém com o microfone aberto. Renata, Mônica, Humberto, quanto custa uma sessão de coaching? Elza? O que eu Tem profissionais que trabalham com pacotes. Oi. Ou 1.500. Tem profissionais que trabalham com pacotes à base de uns 300, 400 reais por sessão, pacote de uns 2, 3 mil reais, dependendo do número de sessões e da proposta. Legal, né? Ou seja, eu tenho profissionais que podem cobrar 250 reais por uma sessão, e ele vai ter 2 sessões com o cliente dele, então ele, para ganhar 5 mil reais, ele tem que ter 5 clientes por mês, né? E tem aquele profissional que cobra 2 mil reais por sessão, ele vai ter 4 mil de cada cliente. Se ele tiver só 10 clientes, né, ele tem 40 mil reais no final de um mês. O que diferencia um do outro? A identidade profissional dele, como ele é reconhecido no mercado, né? Tem profissionais de coaching que cobram 5 mil reais por sessão, né? E aí depende, né, de quanto você gera de resultado para quem te contrata. E à medida que isso vai acontecendo, as pessoas vão dizendo, pode contratar, cara, vale cada centavo dos 5 mil reais, né? Contínuo esforço de adaptação. Gente, cada vez mais o mundo é mais complexo, sofisticado, as coisas mudam da noite para o dia, né? Quem imaginou que em 2020 a gente teria uma pandemia, né? Eu fico imaginando, né, as pessoas usam roupas com cores específicas pedindo alguma coisa para o ano que vem. Eu fico imaginando que cor de roupa eles usaram, né, para a gente ter uma pandemia. Acho que alguém passou de roxo e deu nisso. E aí, nós temos que nos adaptar, né? Eu tenho que gerenciar as minhas ações, eu tenho que ser capaz de improvisar, antecipar obstáculos, eu tenho que ser resiliente. Eu estou concorrendo num projeto de treinamento numa empresa, num valor muito alto, para treinar 800 profissionais no Brasil inteiro. Aí ontem a gente recebe um e-mail com a pessoa querendo tirar dúvidas, e ela queria que a gente retornasse para ela o e-mail hoje. Bom, fiquei até tarde, fiz reunião com os meus sócios de manhã, conversamos, botamos no PowerPoint e mandamos, né? Ou seja, tivemos que ser resilientes, tivemos que improvisar, fizemos a reunião na hora do almoço, porque eu não tinha horário para fazer reunião com os meus sócios para atender num prazo tão curto. Bom, eu preciso rever as minhas atitudes, minhas metas, minhas rotinas o tempo inteiro. Por quê? Porque o mundo é volátil. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas no mundo que muda, talvez eu não consiga. Eu cito sempre esse exemplo. Às vezes eu converso com alguém e pergunto, quantos anos você tem de experiência? Ele fala, eu tenho 20 anos de experiência. Aí eu vou olhar de verdade, ele tem 1 ano de experiência repetido 20 vezes. Ele perdeu competitividade. Ele faz a mesma coisa há 20 anos. Se ele sair daquela empresa, eu tenho uma cliente que o processo não está andando muito bem, eu não estou feliz, sabe? E a gente tem discutido o porquê disso. Ela está há 17 anos na mesma empresa. Mas ela tem um medo tão grande de arriscar, tão grande, mas ela faz a mesma coisa há 17 anos. Se ela sair de lá, ela vai ter muita dificuldade de encontrar, né, alguém que lhe dê oportunidade. Administrar a identidade profissional, administrar as minhas escolhas comportamentais que formam a minha identidade e o reflexo no meio ambiente. Eu sei que não acontece com vocês, mas algumas pessoas têm amigos no Facebook que ficam trocando ofensas, palavrões, que ficam defendendo o indefensável, né? Isso é uma forma de identidade profissional. O mercado vai te reconhecer da maneira com que você aparece nas suas relações, inclusive nas relações das redes sociais. Vou dar um exemplo. No dia que aconteceu essa situação no Carrefour, um profissional que é de um banco de investimento, mas é um ativista por um mundo melhor, disse que teve curiosidade de entrar no site do Carrefour
e que viu que lá não tinha uma única palavra do Carrefour sobre o problema. Em contrapartida, tinha lá pneu a 50% de desconto, isso, aquilo. E ele colocou isso no LinkedIn. E vem uma moça muito mal educada e fala coisas para ele desproporcionais. Depois dela falar isso, entram 150 pessoas ou mais a criticando fortemente pela postura dela, né? Ou seja, ela perdeu a oportunidade de controlar o comportamento e criou um problemão para ela mesma. A imagem dela ficou muito ruim, né? Bom, o que mais que eu posso fazer, né? Eu preciso ter automotivação. Automotivação é mais ou menos pleonasmo vicioso. É como subir para cima, descer para baixo, né? Não se deveria usar. Mas, porque não tem motivação de fora. Você pode se sentir bem com o ambiente, mas mesmo assim você pode estar desmotivado. Vamos pegar um exemplo, né, do que o mundo às vezes chama de sucesso. Pega o Whindersson Nunes, aquele garoto que é um youtuber, que ficou milionário, já tem o próprio avião. E ele estava com depressão recentemente, né? Então, não é o que acontece fora que nos motiva, mas sim o que acontece dentro. Eu preciso gerenciar o meu propósito e me desenvolver profissionalmente. Qual foi a última vez que você fez algo para o seu desenvolvimento profissional? Qual a última vez que você fez um curso? Qual a última vez que você leu um livro? Qual a última vez que você foi trocar ideia com alguém sobre algo no mundo do trabalho, né? Vamos lá. Networking, cada vez mais importante. 80% das vagas não são abertas para o mercado. Elas são fechadas por indicação. Eu estou ajudando a fechar 3 vagas numa empresa. Ninguém sabe que as vagas estão abertas, né? E aí, só por indicação, né, de quem sabe que a vaga está aberta. Então, buscar relações sociais personalizadas e gratificantes, fugindo das relações efêmeras e impessoais. Tem um montão de gente que só liga quando precisa, que é incapaz de ajudar alguém, né? Quando a Denise me convidou, né, para essa live, ela viu o tamanho da minha felicidade, da minha alegria. Por quê? Porque poderia ter sido escolhido outra pessoa, tem um montão de gente no mercado, né? E eu estou aqui, né, com a oportunidade de ser conhecido. Quem sabe vocês me indiquem, né? Eu não vim por isso, né? Mas é assim que o mundo acontece, né? E a mesma coisa a Denise, né? Ela foi procurar a instituição e oferece lá o trabalho dela, né? De maneira pro bono, né? Porque não adianta, eu não vou buscar as pessoas só porque eu tenho um interesse específico e pessoal, né? Ter flexibilidade para as novas relações capital-trabalho, né? Eu não preciso mais ser CLT. As relações hoje, às vezes, são PJ. Outras vezes, você vai desenvolver um projeto para ganhar dinheiro, né? Que pode ser vender algo que você faz bem feito, né? E aí, eu preciso... Todas as formas de atividade profissional são importantes, são lícitas, e tem um montão de gente que fica querendo escolher, né? No mundo de hoje, eu tenho que tentar acumular o máximo possível de riqueza, né, de forma lícita, com o meu trabalho. Zero problema se o que eu estou fazendo pode para algumas pessoas parecer algo que não é bacana. Não, é honesto, é legal, vou fazer, né? Fazer do trabalho fonte de realização. Eu sei que não acontece com vocês, mas na Suíça é muito comum a gente ter aquele amigo que só reclama. O trabalho é um fardo para ele, e ele quer que o valorizem, né? Fazer do trabalho fonte de dignidade, crescimento e autodeterminação, né? Eu tinha na minha mesa um cartazete com uma senhorinha japonesa banguela, e na foto dela estava escrito assim: se você não tiver um sorriso, eu empresto um dos meus. Assim, pô, eu estou saudável, tinha um emprego bacana, mas tem muita dor de cabeça, o meu chefe era muito duro, né? Pô, melhor do que não ter chefe, melhor do que não ter trabalho, né? Outra coisa, né? Você não queria uma bicicleta? Agora pedala. Né? Eu tenho um monte de cliente, tem cliente que é muito difícil de trabalhar,
né? E tem clientes que são muito mais maleáveis, né? São maduros, têm bom senso, né? Então, nada lhe posso dar que não existe em você mesmo. Não posso abrir outro mundo de imagens além daquele que há na sua própria alma. Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu vou ajudar a tornar visível o seu próprio mundo. Isso é tudo. O que isso significa? Que de forma muito dura, não dá para fugir disso. Todos nós nascemos sozinhos. Meu filho vai fazer vestibular agora, dia 2 de dezembro. Sabe o que eu posso fazer? Nada. Posso torcer, posso incentivá-lo, posso rezar, posso fazer mentalização, posso, mas Deus abençoa, mas não bate pênalti. Se ele não fizer a parte dele, se ele chegar atrasado, agora não é online, né? Não dá para chegar atrasado, né? Mas se ele for mal, ficar tenso, se ele não organizar o computador dele, acabar a bateria, sei lá, né? Nada vai acontecer. Então, eu queria encerrar com essa frase, né? Queria colocar meus dados aqui, caso alguém queira mandar depois alguma mensagem, queria abrir para perguntas aqui, para a gente começar a trocar. Eu vou sair aqui, então, do PowerPoint, agora peço licença, né? E aí queria discutir um pouquinho com cada um de vocês, né? E ouvir um pouquinho mais de vocês. Já temos aqui algumas questões, Marcos. E até um xará seu, foi o primeiro que colocou aqui, foi o seu xará. Ele colocou assim, ó, estou parado profissionalmente um bom tempo, não sei como me recolocar profissionalmente, quem ou onde eu posso conversar para encontrar o que fazer e me orientar para eu voltar para o mercado de trabalho. Legal, vamos lá. Essa é uma pergunta muito ampla, né? A gente passaria aqui 5 meses para responder, que é mais ou menos o tempo que eu levo num trabalho de construção de carreira, né? Mas é assim, primeiro, o quanto tem de valor naquilo que você sabe fazer? Primeira coisa, comece a avaliar isso. Segundo, né? Quem atua nesta área que pode lhe abrir portas? Networking a gente não faz só com gente conhecida, né? Quando eu tenho interesse em vender o meu trabalho para alguém, eu entro lá no LinkedIn e vejo lá quem é que poderia se beneficiar do meu trabalho e mando uma mensagem, olha, né? Eu trabalho na área de saúde e tal, né? E, de repente, gostaria de saber se você pode me abrir uma oportunidade para me conhecer e, né? De repente, me abrir uma oportunidade de trabalho. Eu não sei quem foi que fez a pergunta, tem o nome? É seu xará. Marcos. Então vamos lá. Né? Então, Marcos, assim, por exemplo, eu tenho um cliente que é o Sabará, o Hospital Sabará, né? E é um hospital muito legal e que está sempre atrás de gente qualificada, né? Eu não sei a tua área de atuação, mas me manda um WhatsApp depois, me manda o teu currículo, eu te mando alguns modelos de currículo, te mando algumas dicas de como você pode começar a buscar isto, né? Mas aí é fazendo networking com pessoas que trabalham na área, desde que você tenha competitividade, porque se você está parado há 20 anos, nunca mais trabalhou na área de saúde, talvez você não seja mais competitivo para esse segmento, e aí talvez tenha que voltar a estudar, ou tenha que fazer alguma coisa para aumentar a sua competitividade profissional no segmento, tá? Então, o primeiro caminho é entender se você tem competitividade, se o seu trabalho tem valor, e procurar pessoas que possam lhe abrir portas neste segmento, caso a resposta à pergunta do valor seja sim, né? Ok? Mais alguém? Tem uma outra pergunta, a Cíntia, ela colocou, como obter retorno financeiro para quem trabalha na área da saúde, que não é médico, a pessoa não é médica? Bom, aí depende, né? Você é enfermeiro, né? Se você é enfermeiro-chefe do Einstein, provavelmente você vai obter retorno financeiro bastante elevado. Qual é a área de atuação? Eu trabalho na recepção de um hospital, né? Então, o nível de complexidade do cargo de quem trabalha na recepção de um hospital, ele é igual a recepcionista, por exemplo, de uma empresa de outro ramo, né? Então, a enfermeira, né? Então, aí depende da sua qualificação, né? Se você fosse contratar uma enfermeira, né? Quais são os itens que você acha que tem mais valor para uma enfermeira?
Abre o microfone, pode falar, melhor. Oi, boa noite. É que, na verdade, assim, que parece, assim, estranho a gente pensar de ganhar dinheiro com saúde, sendo que a gente está trabalhando com pessoas doentes. Então, acho que determinados cargos dentro da área de saúde, né, fica mais limitado de você ter um retorno financeiro, porque tem a supervalorização do trabalho médico, sim, tem grandes enfermeiros que estão à frente de grandes instituições, mas é essa questão, assim, o quanto, de fato, a gente pode ser mais reconhecido, lógico, né, com as nossas competências, mas, assim, pensar em ganhar dinheiro, né, pensando na saúde, né, na doença dos outros, né, então parece que, às vezes, é um pouco cruel nesse sentido, por isso que eu pensei, né, em fazer essa pergunta. Ah, legal, olha aí, né? Eu tenho um compromisso, né? A minha missão de vida é trabalhar no desenvolvimento humano, né? Começando pelo da minha família, né? Quando você está no avião, eles dizem assim, é sempre assustador, né? Vem aquela mocinha e fala assim, né? Em caso de despressurização, máscaras cairão à sua frente, né? Se você tiver com uma criança, coloque primeiro em você para depois colocar nela. Por quê? Porque se você não colocar em você, você vai desmaiar, vai morrer, sei lá o quê, né? E aquela criança não pode se ajudar sozinha. Então, coloca primeiro em você, para você estar apto para ajudar a criança, né? Então, você pode trabalhar, por exemplo, num grande hospital, ser uma enfermeira de altíssimo nível e, ao mesmo tempo, fazer trabalhos para atender outras pessoas que não possam pagar. Agora, não tem mal nenhum em vender o seu trabalho para quem pode pagar. Zero problema. Agora, você também pode escolher a riqueza do trabalho da enfermeira e trabalhar como Madre Teresa de Calcutá. Zero problema. Não, e eu não estou falando de forma pejorativa. É genial, tem uma historinha. A Madre Teresa estava num hospital de campanha e tinha um executivo que tinha estourado uma bomba perto dele, ele estava lá sentado, não era nada grave, e ela estava limpando as feridas de uma pessoa que tinha perdido uma parte da perna, né? E aquilo cheirava mal, assim, né? E ela cuidando lá, passando algo antisséptico ali, e esse executivo olhou para ela e falou, Madre, eu não faria isso nem por $1 milhão. Ela disse, nem eu, meu filho, né? Então, lembra que a gente falou de valor do trabalho, né? Agora, você precisa sobreviver, pagar suas contas, você precisa continuar investindo em você. Então, não tem nada de errado você ganhar muito bem com o seu trabalho e também poder atender pessoas que talvez não possam pagar, né? Não tem zero problema, né? Alguém perguntou aqui sobre networking no mesmo grupo, né? Principalmente no grupo, né? Porque networking é alguém que assina embaixo do teu nome, né? Se as pessoas que você conhece não assinam embaixo do teu nome, opa, temos um problema, né? Não serão os que não te conhecem, né? As pessoas, para poder assinar embaixo do nome de alguém, tem que conhecer você. Então, procure as pessoas, explique que você está buscando uma nova oportunidade, ou que você está vendendo algo, ou que você quer participar mais de um grupo, por exemplo, é lícito. Pedir não é um problema, desde que você faça isso de uma maneira íntegra, ética, né? Tá tudo certo. Alguém está colocando aqui, né? Olha, uma enfermeira pode trabalhar como babá ou cuidadora de idosos, né? Claro que sim, né? E às vezes isso tem uma renda muito mais alta com um trabalho de menor tempo, inclusive. Há mais ou menos 3 anos, eu perdi meu pai. Meu pai teve um AVC, ficou internado por 1 mês e aí voltou para casa, mas no sistema de home care, né? Minha mãe já tem certa idade, minha irmã também, e nós contratamos uma cuidadora para ajudar a cuidar do meu pai, porque minha mãe e minha irmã que moram no interior, porque eu moro longe deles, eu não podia estar lá todo dia, né? Então nós contratamos uma cuidadora, e ela era muito bem remunerada, né? Nós contratamos uma pessoa muito especial, que a gente acreditava muito e ela era muito bem remunerada. Então, depende da qualidade do trabalho que você presta, e não especificamente do título que ele tem. Eu vou contar uma historinha para vocês de um rapaz que era engraxate,
e ele pediu para ser engraxate dentro de um prédio, né? E aí, nesse prédio, tinha lá uma agência de publicidade chamada Léo Burnet. E aí, eles criaram uma marca para ele, que era Shoe Shine, sapato brilhante, e ele conta a historinha dele dizendo assim, olha, você nem sabe, viu, Vono? Eu comecei a engraxar sapato e eu fui estudar inglês. Por quê? Porque naquele prédio tinha muito gringo, e eu conseguia me comunicar com eles. Aí começaram a me convidar para entrar na própria empresa. E aí o cara estava lá trabalhando, eu sentava com o meu caixotezinho, né? E aí engraxava o sapato do cara. E era bom quando ele estava no telefone, porque eu engraxava rápido, ele não ficava batendo papo, e eu podia engraxar de um monte de gente. Mas não dava para engraxar sapato das mulheres, e tinha mais mulher do que homem lá. O que eu fiz? Fiz uma parceria com uma empresa, com um sapateiro lá do meu bairro, né? E eu falava para as moças, se seu sapato tiver com problema, me dá, eu levo, conserto e devolvo aqui para você, né? Ou com um taxista que eu conheci, né, que se chama Ventura, e que ele tinha curso de direção defensiva, ofensiva e antissequestro, né? Quem é que a gente queria contratar o tempo inteiro? Ele. E eu trabalhava no IBMEC, ia sempre para São José dos Campos, Campinas, Sorocaba, que eram lugares onde a gente tinha faculdade. Quem é que me levava? O Ventura, né? Tinha lá um salário de 15 mil reais. Só que ele não conseguia atender todo mundo. Quando ele estava comigo, ligava outro diretor para ele não podia atender. O que ele fez? Comprou 2 táxis. Um para o sobrinho e um para o irmão. E ele ganhava uma parcela do que eles ganhavam no contrato que ele tinha com a gente. Depende de como você usa o seu machado. Tem machado que não corta árvore, porque não está amolado, né? Alguém falou, muito bom. É possível mandar o currículo? Claro que é, né? Manda o currículo. Agora, eu não vou mandar o seu currículo para ninguém. Sabe por quê? Porque não funciona. Porque eu recebo 10, 30 currículos por dia. Imagina se eu consigo parar o meu dia para ficar mandando currículo para pessoas que eu acho que podem se beneficiar. O que eu posso ajudar você é ensinando você a pescar. E aí você pega o seu próprio peixe, tá bom?